ano, tudo bem? Continuar com o conteúdo concordância verbal, apostila 4, de que nós estamos já há uns dias atrás estudando esse conteúdo, já também podemos retomar, e a concordância estamos indo, porque é maior do que a nominal, né? Apresenta mais regras, e eu estou lendo com vocês, explicando na própria apostila para atendimento. Hoje, sexta-feira, dia 16 de outubro, nós iremos começar a trabalhar na página 30, 2.13. Peguem canetinha colorida, marcador de texto, façam as marcações que vocês acharem mais importantes, tá bom? E mãos à obra. 2.13. Quando o sujeito é um substantivo coletivo, o verbo concorda. Ele tem três formas de concordar. Com o próprio coletivo, ou com o nome que está mais próximo do verbo, ou com os dois, ou somente com o coletivo, tá? Quando os dois apresentarem, o coletivo e o nome. Vamos no exemplo para ficar melhor. Um bando fugiu da delegacia. Um bando se refere a um grupo. Grupo de quê? A frase não especificou. Então, está no singular, verbo no singular. B, ou com o nome que segue o coletivo. Então, na letra B, já foi especificado que tipo de bando é esse. É um bando de assaltantes. Então, o verbo pode concordar com a palavra assaltantes. Ou na letra C, a frase apresentando o coletivo e especificando, tanto faz também. Pode ficar no singular. Tá? Tranquilo isso aí. 2.14. Sujeito formado por expressão que indica quantidade aproximada. Cerca de, mais de, menos de, perto de. O verbo concordará com o número que o acompanha. Lembra da regrinha do real? Um real. Passou de 1, 2, 3, nós falamos reais. A mesma coisa se aplica aqui com essas expressões. Então, para o último exemplo aí, ó, mais de um, eu tenho a expressão, mas eu tenho o numeral 1, verbo singular. Mais acima, mais de 2.000 alunos compraram o livro do professor. Então, compraram, tá com 2.000, ok? 2.15, sujeito representado por nomes próprios. Se o sujeito for nome próprio e estiver precedido de artigo, o verbo vai ficar no plural. Invadiram o Iraque. Se não tivesse esse os aí, seria no singular. Estados Unidos invadiu o Iraque. Pegadinha, tá? Cuidado com isso aqui. Então, por favor, vamos grifar esse parágrafo. Concordância ideológica. Consiste em concordar uma palavra, não diretamente com ela, né, com a outra palavra, perdão, mas a ideia que ela sugere. Vai ficar melhor aqui na outra página, 31, que vai clarear melhor isso aí. Concordância ideológica é a mesma coisa que silepse. O que é silepse? Silepse é o que vocês vão ver agora. É um termo que a gente concorda com o outro na frase e, geralmente, não tem nada a ver, mas vai pela ideia, tá? Então, eu tenho silepse de gênero, número e pessoa. Masculino e feminino. Número, singular e plural. E pessoa vem de acordo com os pronomes. Silepse de gênero. Primeiro exemplo que eu tenho aí. Passei pela Teodoro da Silva. Pela, palavra feminina. Teodoro da Silva, palavra Teodoro. Mas qual é esse gênero aí que deu essa concordância? A palavra rua. Observe que na frase a palavra rua não foi expressa, mas houve o quê? Uma concordância, né, se referindo que Teodoro da Silva é o nome de uma rua.
Então, por mais que nessa frase não apareceu essa palavra, houve uma silepse de gênero, tá? Teve uma concordância com a ideia que ela apresentou. A frase, no caso. O camisa 10 era Pelé. O camisa. Camisa é a palavra feminina e o artigo masculino. Então, o jogador da camisa 10 era Pelé. Então, houve uma omissão aí, né? E, no caso, concordou com a ideia. Silepse de número, plural ou singular. Observe aqui a letra A. Coletivo no singular e verbo no plural. O pessoal estava preocupado. Pensavam que o show iria ser cancelado. Esse pensavam aqui deu uma ideia de quê? Eles pensavam. Houve uma silepse aí, né? Do singular para o plural. O pessoal está no singular, mas o verbo está no plural. O pronome nós, substituído por eu. Esse tipo de silepse é chamado plural majestático, também chamado plural de modéstia, em que a pessoa que fala refere-se a si mesma como nós. Isso acontece muito no dia a dia. O jogador declarou: estamos muito orgulhosos com essa vitória. Quase que eu li o plural. Então, isso aí é uma silepse também de número, tá? Ele fala não como ele mesmo, mas como se fosse um grupo, como fosse a primeira pessoa do plural, que no caso é nós. Com expressões numéricas, o verbo ser fica no singular por silepse. Exemplo: R$ 500 é pouco. 30% foi uma boa comissão. Viu como é que já cai em contradição com o que nós estudamos na última aula em relação à porcentagem? Já fica um pouquinho mais complicado, mas aí no caso é silepse, tá? É válido. Silepse ocorre quando a pessoa que fala se inclui num sujeito de terceira pessoa. Parece mais o contrário da letra B que nós lemos agora, né? Então, a silepse de pessoa ocorre quando a pessoa que fala, já li, né? Se inclui no sujeito de terceira pessoa. Os brasileiros queremos justiça e liberdade. A pessoa que fala isso, ela também é brasileira. Então, ela se incluiu. Nós queremos justiça e liberdade. Os alunos fomos prejudicados com a greve. Os alunos, né, no caso nós, fomos prejudicados com a greve. Observe aqui esse quadrinho rosa. A palavra gente é muito utilizada com silepse. A gente não é bobo, silepse de gênero. Essa gente não é boa companhia, são arruaceiros, silepse de gênero e número. A gente não quer ir ao cinema, temos outros planos. Então, se incluiu a pessoa e o número. Veio a silepse aí, né? A gente no singular, mas no caso o verbo ficou no plural. Na linguagem coloquial, popular, ocorre a silepse de pessoa com expressão agente. Agente somos inútil. No padrão culto é inaceitável. É isso que eu ia falar com vocês. Na linguagem coloquial, vale. Na linguagem formal, na norma culta, tá bom? Então, Glaucia, como é que a gente faz então? É melhor você seguir pela norma culta, dependendo do tipo de exercício que você está realizando. Vai pela não ser que a questão venha estar se referindo à própria silepse, tá? Bota uma frase assim, aí no final fala que por que usaram isso. Aí sim. Analisando essa forma de silepse termo, a gente somos inútil. Nós somos inútil. Tá vendo a diferença? Ok? Na página do dever de hoje, vai ter isso aqui. Eu peço que vocês façam durante o horário e qualquer coisa é só me chamar. Tá bom? Para terminar hoje, só vou falar sobre a concordância do verbo ser. Cadê? Página 31 ainda. Se o sujeito for ou pronome pessoal, o verbo concordará com ele. Fernando Pessoa é vários poetas ao mesmo tempo.
fica muito estranho, né? Nero era os terrores de Roma. Verbo ser era, verbo ser é, carequinha era as delícias da garotada. Então vai concordar jeito, se for nome de pessoa ou pronome pessoal. Se o predicativo for nome de pessoa ou pronome pessoal, o verbo concordará com ele. Predicativo é uma característica do objeto ou do sujeito. Vamos ver então. O Brasil, senhores, sois vós. Então, qual é o predicativo? Vós. Concordou com o verbo ser, sois. O professor aqui sou eu. O estagiário és tu. Predicativos. Do professor. É uma característica do então, eu vai concordar com sou e tu com és. Tu és, eu sou. Os alunos somos nós. Qual é a característica dos alunos? Nós. Está se referindo a nós. Então, vai concordar com o verbo ser, somos. Tá bom? Não tem mistério isso aqui. Quando o verbo ser entre um pronome que não seja pessoal e um substantivo, a concordância se faz com o substantivo, embora seja aceitável a concordância com o pronome. Tudo aquilo eram sintomas da virose. Qual é o substantivo da frase? Qual é o pronome? Aquilo. Então, o verbo vai concordar com o substantivo. Prática fica mais fácil. Vocês realizam isso aí no dia a dia sem perceber. É porque aqui é mais a leitura mesmo das regras. 32. Tá? Até o número 4. Isto não são assuntos para crianças. Assuntos, está concordando com o verbo são. Concordância com o pronome. Tudo aquilo era sintomas da virose. Observe que aqui o era está no singular, concordando com aquilo que é pronome. Então, está no pronome singular. Isto não é assuntos para crianças. É. Concorda com o pronome isto, pronome demonstrativo. Nas expressões é muito, é pouco, é suficiente, é bastante, que indicam quantidade, distância, peso, o verbo ser fica sempre no singular. Tá aí uma parte que você tem que grifar, tá? 10 anos é nada em termos históricos. 2 metros é pouco para viagem. Então, observe que está indicando distância, está indicando quantidade. R$ 100 é pouco para viagem, tá? É só vocês verem aqui, ó. É pouco, é nada, é muito. Nas indicações de tempo, data ou distância, o verbo ser concordará com o primeiro numeral. Isso aqui fica mais fácil. É 1h e 30 minutos. Uma singular, né? Verbo no singular. Eram 2 horas. Passou de plural. O verbo vai concordar também. São 15 para o meio-dia. 15, mais de é no plural. Eram quase 8h30. 8 mais de verbo no plural. Já é 1h20, ó. Uma. Então, verbo no singular. Tá bom? Atenção! São 25 de abril. Hoje é dia 25 de abril. A concordância do verbo ser se faz com o substantivo singular dia. Atenção aí, tá? 25 de abril, não tem a palavra dia, então plural. Quando aparecer a palavra dia, singular. Vai ter que fazer a concordância com ele. O verbo ser ficará no singular se o sujeito, no plural, aparecer sem determinantes. Que determinantes são esses? Artigos, pronome, adjetivo, numeral. E o predicativo estiver no singular. Exemplo. Cigarros acesos em ambientes fechados é atitude. Então, o verbo ser, aí, ó, está concordando com o
determinante. Sem determinante. Não tem determinante, não tem. Não vai para o plural, fica no singular. Perdão aqui é porque eu estou recebendo algumas mensagens, eu esqueci de desligar o Wi-Fi. Aí vai aparecer na tela de vocês. Na gravação. Mentiras é manifestação de insegurança. Não tem artigo aí. Então, no caso, verbo no singular. Tá? O verbo ser ficará no singular quando se quer dar destaque ao sujeito. Minha vida é meus filhos. O rebanho é meus pensamentos. O verbo ser concordará com o predicativo nas orações iniciadas por pronomes interrogativos, substantivos, que e quem. Que são pronomes? Quem foram os primeiros deuses? Quem foram os titãs? Então, o verbo vai concordar com a característica desse sujeito. Então, aqui, ó, no caso substantivos, tá no plural, verbo no plural. 2 anos, plural, verbo no plural, tá? Aí não tem mistério, não. São regrinhas chatinhas, né? Pode dizer assim, mas na hora que vocês forem fazer a atividade, podem me consultar e podem também consultar essas informações que nós lemos. Se fosse na presencial, seria a mesma coisa. Eu teria que ler, estaria explicando, estaria comentando, tá bom? Ficou um pouquinho extenso, mas a gente tem que ler, tem que explicar, tem que comentar para clarear, tá bom? Tarefa do dia, tranquilo. Correção de sexta-feira passada. Eu vou corrigir tudo na segunda-feira, porque a maioria não me deu retorno. E mãos à obra. Boa aula, qualquer coisa, eu estou aqui.